e tudo. Então, nós vamos adquirir um protocolo digital para que a gente possa acompanhar de perto essas documentações. Então, toda vez que for pedido ao Executivo e esse documento estiver com duplicidade, tudo, que volte ao plenário para que a gente possa fazer um novo pedido. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Primeiramente, quero parabenizar essa atitude da senhora. Eu acho que é muito pertinente a gente ter esse controle maior em relação às indicações, às representações, né? Eu acho que realmente é uma ação muito importante da casa. Bem, eu vim aqui para falar a respeito da indicação que eu fiz relacionado com a Biblioteca Municipal, vereador Paulo em Brasília. Que a indicação que eu fiz, coincidentemente, hoje, ela solicita ao senhor chefe do Executivo que faça a transferência da Biblioteca Municipal do Colégio Viçosa para a estaçãozinha, né, a Estação EV Cordovil, a nossa estação cultural. Eu faço aqui a lembrança de quando essa estação ela passou para a tutela do município, quando o município passou a ser responsável por ela, um dos pontos que foi colocado para que o município recebesse essa estrutura para ser usada pelo município, era que ali fosse espaço voltado para cultura e educação. E realmente nós temos lá hoje, né, sem querer aqui, né, desconstruir a importância do Ministério do Trabalho que se encontra lá, mas na verdade a estação cultural ela está sendo utilizada para um outro fim que não aquele que realmente inicialmente foi discutido. Então, nesse sentido, eu vou até aqui retirar a minha indicação, que eu estava fazendo nesse sentido, de solicitar ao prefeito para fazer essa transferência, mas já que o senhor, numa fala anterior, colocou que o Executivo ele está com essa intenção, né, eu acho fundamental, parabenizo aqui o Executivo, acho que realmente nós temos que trazer a Biblioteca Municipal para o centro, porque aí fica realmente mais, logisticamente, assim, mais interessante, para que a população como um todo ela possa usufruir dos mais de 6.000 livros que nós temos lá na nossa Biblioteca Municipal. Um dado importante que eu busquei para fazer essa solicitação de que a biblioteca voltasse para a estação cultural é em relação ao número de pessoas, vereador Geraldinho, que frequentavam a Biblioteca Municipal quando ela era aqui na estação. Era em torno de 50, 55 pessoas dia. Quando passou lá para o Colégio Viçosa, isso caiu para 5 a 10 pessoas. Né? Então, realmente, a Biblioteca Municipal aqui no centro, ela atende melhor, né, a nossa população. Inclusive, né, eu ouvi relatos de ex-alunos que usavam a biblioteca como local para estudo. Muita gente que mora em pensão, que não tem lá naquele local um ambiente ideal para poder estudar, para vestibular, para fazer o Enem, usava ali a biblioteca para esse fim. Então, parabenizo o Executivo nesse sentido, eu acho que é realmente uma atitude muito nobre colocar, né, o que nós temos de mais valioso, né, que é exatamente esse 6.000 exemplares, mais à disposição, né, da nossa população. Muito obrigado. Pedir ao vereador Helder, secretário da mesa diretora, que leia correspondência enviada pelo vereador Luiz Eduardo. Excelentíssima senhora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, com os meus cordiais cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que estarei ausente na reunião ordinária desta Casa, tendo em vista estar participando de pesquisas sobre o direito dos idosos no que tange à aquisição de medicamentos, bem como fazendo levantamento de estudos sobre a política de inserção de ex-condenados no serviço público. Atenciosamente, vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Obrigada, vereador. Vereadora Heloísa.
A minha indicação é pedido de um contêiner de lixo para o córrego do Engenho, Zona Rural de Viçosa. A próxima indicação é para Rua Goiana, Rua Vinícius de Moraes e Avenida Brasília. Pedido de pavimentação asfáltica, capina, nas ruas Geraldo Calixto. Todas elas são no bairro de Fátima. Pavimentação, Geraldo Calixto vem pedido de pavimentação asfáltica, capina e tapa-buraco. Eu estou atendendo com os pedidos dos moradores e também da dona Cecília, que reside nesta rua, que já tem vários pedidos, várias vezes que ela chega até a mim e me pede para ver o que possa fazer sobre a capina e o pedido do asfalto, sendo que ela tem um filho deficiente físico. Aí eu peço ao prefeito para atender esse pedido com muito carinho. Boa noite, muito obrigado. Agora, quero também apresentar as indicações. Avenida Brasília. É como que está aí o asfalto, está pedido do asfalto, falta de capina. E tapa-buraco também, não tem condições de entrar dentro da... quem tem seus carros não está tendo condições direito de localizar até as suas garagens. A próxima. Daí é a Rua Geraldo Calixto. A foto, por favor. É o pedido de pavimentação asfáltica também, que acabei de falar aqui agora. Tapa-buraco. Rua Goiana também, a mesma coisa. Tá? Aí peço que essas indicações que eu fiz hoje, aí, essas 5 indicações, sejam mais rápidas atendidas, por favor. Obrigado, boa noite. Para uso da tribuna, vereador Lidson Lene. Presidente, dentre as indicações que eu assino nessa noite, eu vou expor 2. A 603 e 607. Elas têm o mesmo objetivo, porém em locais diferentes. Nós temos, na última reunião, saindo daqui até uma gostosa chuva que teve na última reunião, eu pude observar uma deficiência na iluminação do nosso calçadão, que são essas luminárias com esses globos pendurados que temos aqui do início ao final do calçadão. Por favor, as imagens. Bom, iniciando, são vários elementos. Esse aí não tem nenhum funcionando e a falta de um globo. Esse aí, aqui em frente à Câmara, apenas um está funcionando, os 3 globos, inclusive um pendurado pelo fio, perigo. Esse aí, apenas uma luminária, não está funcionando. Essa aí, no fundo, tem uma pendurada pelo fio também, que se cair na cabeça de alguém é vidro, pode até matar. Essa mesma coisa, já está faltando um e a do fundo está queimada. Eu observei que a última vez que teve manutenção, se eu não me engano, inclusive fiquei até curioso de ver, que foi um movimento liderado pelo ex-secretário de Cultura, o Tunico, ele que estava mexendo nessa parte aí. Então, é um pedido, as festas de final de ano estão por vir aí, então uma revitalização dessas luminárias, né? Mais rápido a troca desses que estão queimados, né? E seguindo pela indicação 607, naquela ponte entre a rua Tenente Quim e Dr. Brito, nós temos também uma mesma situação, o mesmo modelo, só que ali é um globo apenas. Estava escuro, ele estava apagado, então tem 2 setinhas ali apontando. Ele já está com mais de 90% do seu interior cheio d'água. Já está lotado de água e a lâmpada, logicamente, não está funcionando. Então, a retirada desse globo
inicialmente para tirar toda a água que está ali por dentro, ver se tem como funcionar ainda aquela luminária. Inclusive, faz muito sentido o retorno dessa luminária, tanto que esse ponto é escuro, que é uma passarela lateral, né, a essa ponte, e esse ponto todo escuro. E também, alguém passando ali, esse globo pode despencar, cheio d'água, e cair na cabeça de alguém. Então, esse levantamento aí, essa observação, e como empregado do povo, a gente tem que zelar pelo o que é do povo, né? Então, eu agradeço. Está em votação as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Quero cumprimentar aqui também o secretário de Agricultura, Marcos Roberto, que se encontra também no plenário. Pedir à assessoria de comunicação que coloque também para a gente a homenagem desta casa aos servidores públicos. Então, dia 28 de outubro foi dia do servidor público. Essa casa, seguindo também a Universidade Federal de Viçosa e a Prefeitura Municipal de Viçosa, deu como ponto facultativo a sexta-feira, dia 30, por ser final de semana, e nós aqui que somos tão bem, temos um grupo técnico de trabalho de servidores públicos do Legislativo, e também fica aqui a nossa saudação aos servidores públicos, seja em âmbito estadual, federal, né, e aqui no nosso município. Então, também foi criada aí uma campanha, um banner de homenagem aos servidores. Então, dedicação, trabalho e compromisso para um único objetivo, a construção de uma Viçosa melhor. 28 de outubro, Dia do Servidor Público, uma homenagem da Câmara Municipal de Viçosa. Então, fica aqui aos nossos servidores dessa casa, aos servidores do Executivo, também aos servidores da rede estadual que prestam serviço em Viçosa e da rede federal que trabalham também pela UFV e em outros órgãos. Senhor secretário, vereador Helder Evangelista, vamos então para a discussão e votação dos projetos. Leitura. Projeto de lei número 079 de 2015, em segunda votação, de autoria do vereador Paulo Roberto Cabral. Altera a lei número 2484 de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos estacionamentos públicos e privados no município de Viçosa e dá outras providências. Projeto em segunda votação. Em discussão. Senhor presidente, e o senhor autor, eu gostaria de pedir vistas desse projeto, porque no final da semana passada teve um agente de trânsito que me fez alguns questionamentos, então eu gostaria de só discutir alguns pontos com ele e retornar na semana que vem, pode ser? Obrigado. Helder Evangelista está fazendo pedido de vistas ao projeto 079/2015, para maiores discussão, e o projeto retorna na semana que vem. Em discussão, o pedido de vistas. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de vista aprovado. Projeto de lei número 081 de 2015, em segunda votação, da vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Dispõe sobre o arquivo, gestão e eliminação de documentos de prestação de contas anuais do município de Viçosa. Em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 081/2015, aprovado em segunda votação.
você. Gostaria de pedir a dispensa da terceira votação. Vereador Sávio José, membro da Comissão de Justiça e Redação, solicitando o pedido de dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 081/2015, pedido de dispensa aprovado. Projeto de Lei 81/2015 segue para as correções. Nós temos alguns projetos que entrarão na pauta extraordinária. São 8 horas e 40 minutos. Nós temos inscrito vereador Idelmino, vereador Paulinho Brasília, vereador Marcos Nunes. Vereador Idelmino está retirando a sua inscrição. Vereador Paulinho Brasília, vereador Marcos Nunes. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Heloísa. Mais algum vereador? Pois não, vereador. Vai ser uma fala rápida, eu deixei por último, não muito importante, né? Quero aqui parabenizar o vereador Edenilson, deu branco, gente. Edenilson, pelo trabalho no Ajude-nos a Ajudar. Eu acho que é um projeto que São José do Triunfo, ele se orgulha, tá? O nosso distrito se orgulha desse projeto. Nós temos vários projetos lá em andamento, que funcionam, certo? E graças a Deus, em função desses projetos, o índice de criminalidade caiu, não digo para zero, né, Edenilson, mas há muito tempo nós não temos lá atos violentos como no passado nós tínhamos. O vereador Geraldinho faz um projeto bacana lá em Cachoeirinha, com o Karatê, o projeto Ajude-nos a Ajudar, tem o Terceiro Sonho, tem o Congado, que nos orgulha todo ano com a festa maravilhosa que acontece lá. E esse final de semana nós tivemos a festa de 9 anos do Ajude-nos a Ajudar. O Edenilson fez um relato emocionante lá, emocionado, mostrando no telão todas ou parte das pessoas que foram ajudadas, algumas presentes, e a gente se sente orgulhoso de morar num distrito, em um local onde nós temos projetos dessa magnitude e que eleva o nome da nossa comunidade. Começou, pois não, vereador Edenilson? O vereador Idelmino. Obrigado, vereador Paulinho, pela parte. Na verdade, também, para não precisar ocupar a tribuna, eu iria exatamente poder falar a respeito, né, parabenizar o colega, companheiro Edenilson, né, também o senhor que trabalha no projeto, né, eu acho que realmente é um projeto que vem muito para somar, né, eu acho que se a gente tivesse mais Edenilson, mais Paulinho Brasília, no sentido de construir projetos nesse sentido, nós estaríamos com certeza Viçosa, né, mais à frente ainda do que, né, se coloca esse projeto nas suas realizações. Então, obrigado, parabéns novamente, vereador. Edenilson já disse tudo. Vereador Edenilson, obrigado. Idelmino. Vereador Edenilson, nossa, hoje eu estou... Está complicado hoje, hein? Vereador Edenilson, parabéns, continue assim. Nossa comunidade se orgulha do seu trabalho. E é assim que a gente mostra que São José do Triunfo, hoje, tem uma visão bem diferente na sociedade, né, em função de projetos como o seu e que me orgulho de fazer parte também. Muito obrigado a todos. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. O presidente cutucou ali perguntando se o assunto não acaba, então vou ser breve, porque sei que Vossa Excelência está preocupada também com a questão do tempo e as reuniões extraordinárias que a gente vai fazer. Mas eu vim aqui, senhor presidente, porque eu fiquei gastando muito tempo àquela hora e o tempo foi correndo e eu não encerrei o meu assunto. Mas é para dizer isso, sabe? Eu acho que nós precisamos, primeiro, compreender, né, que essa casa ela tem realmente uma pluralidade de ideias. Aliás, antes de continuar, também quero parabenizar o vereador Paulinho Brasília e Idelmino. Acho que todos nós, viu, Edenilson, pelo trabalho do Ajude-nos a Ajudar. Só curtir lá na página da internet.
mas eu acho que Vossa Excelência faz a coisa da maneira que eu acredito, né? O poder público não chega, a gente dá o braço para ajudar, vai lá e faz, mas, ao mesmo tempo, há uma militância política, né? Dessa vez da sua parte, mas de N outros, e principalmente no ajude-nos ajudar da parte de Vossa Excelência, buscando realmente que o Estado venha resolver esses problemas. É isso mesmo que nós temos que fazer, né? É isso que eu falo para todos os que fazem alguma promoção social, né? A gente tem que fazer a promoção social, sim, mas atrelado a ela uma mudança, porque o que nós precisamos realmente, né, os nossos impostos e o dinheiro está lá no poder público para poder resolver os nossos problemas. Então, parabéns também a Vossa Excelência, Paulinho Brasília, por recordar isso aqui. E eu vou arriscar dizer que eu posso falar isso em nome de todos os colegas, porque todos têm orgulho desse trabalho. Mas dizer o seguinte, né, eu quero aqui reforçar a seguinte situação. Nenhum de nós nesta casa, não tenho certeza, a gente está trabalhando contrário ao Ângelo Cheque, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Desde que o Ângelo entrou para ser prefeito, eu falei, olha, desejo boa sorte, né? A situação de Viçosa é muito complexa, né? Na verdade, assim, a minha angústia é que eu queria até que ele fizesse mais. A gente entende tudo que ele está fazendo, né? Então, assim, a nossa angústia é que a gente quer que ele faça mais. Eu tenho dito aqui, parece que há uma dificuldade na municipalidade, até mesmo de ter um fluxo de serviço, de documento. E, assim, é culpa do Ângelo, gente? Não, entendeu? É culpa do funcionário que está lá? Não sei. Que é culpa de gestão? Que a gestão hoje está na mão do Ângelo? Está. Então, assim, eu estou muito preocupado. Eu fico preocupado, sabe, Edenilson, porque vou voltar a falar do IPREV, né? Quando a gente viu que, em 2002, foi criado um instituto que tinha um bolo enorme de dinheiro e que o gestor, àquela época, ele não foi capaz de prever que, em 2015, a grana ia acabar e que ele poderia ter, nesses meses todos, Geraldinho Violeira, ter acrescido um certo valor para poder garantir. Gente, eu estou falando aqui de ter dificuldade de pagar a aposentadoria das pessoas. Isso é inadmissível. Mas alguém pode falar assim, mas esse é um problema do Brasil inteiro. Tudo bem, é um problema do Brasil inteiro, mas quem tem que fazer o dever de casa para isso não ser um problema nosso, somos nós aqui. Então, assim, eu não entendo, ou não sei o que acontece, mas naquela época o gestor falou, não, isso é um problema de 2015. Coitado de quem chegou agora em 2015, entendeu? Que está tendo que tirar, por mês, cerca de 250 mil, não é isso? Eu não estou enganado? O secretário de governo está ali, está distraído. Mas, se eu não me engano, nós estamos tendo que aportar ao IPREV 250 a 300 mil reais mês. E a prefeitura está tendo saúde financeira para fazer isso agora, mas ela não dá conta de fazer isso. Porque aí, Helder, né, aí a creche fica sem o serviço, o asfalto não chega, o remédio falta. Por quê? Porque o prefeito está corrigindo um problema que o outro gestor deixou de fazer. Então, o que a gente quer, e aí, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, porque a política, às vezes, impede a gente de fazer isso. Às vezes, a política, vereador Idelmínio, impediu aquele prefeito de 2002 de fazer o aporte financeiro. Não tinha dinheiro, então vamos fazer o aporte. Coisa daqui 10 anos, né, no Brasil não se planeja nada, deixa para lá. Então, o meu receio, é nisso que a gente quer contribuir, é que o Ângelo acerte 100%, para quê? Para começar a dar o pontapé inicial para a gente poder corrigir os problemas. Esse, por exemplo, é um problema dificílimo de resolver. Tomara que a gente volte com o INSS, que o governo federal assuma isso, não sei se é possível, se eu estou falando abobrinha aqui, para a prefeitura ficar tranquila. Mas a gente precisa dar os passos certos. E aí me preocupa, viu, vereadora Marilange, uma das coisas que me preocupa é isso, né? Nós corrigimos algumas coisas, mas ainda não enfrentamos isso da maneira que devia enfrentar. O atual plano de cargos e salários, ele causa alguns problemas. Ele cria alguns funcionários com altos salários. E aí, a gente tem que discutir. Se o município pode pagar isso, não tem o mínimo problema, vamos pagar. Agora, se o município não pode, se isso vai fazer o município quebrar lá na frente, aí a gente tem que sentar maduramente com o servidor, com o sindicato, Câmara, Executivo, para a gente fazer o exercício adequado. Posso mais um minuto, senhor presidente? Ou não? Só para dizer o seguinte, eu tenho dito isso por aí afora e vou repetir aqui. Vereador Lício e alguns outros, quem mais, hein? Eram meus colegas vereadores aqui quando houve o aumento do subsídio do prefeito na outra legislatura e também o aumento do subsídio dos vereadores. Se eu não me engano, dos vereadores não subiu quase nada, mas o prefeito, de um subsídio de 7, passou para um subsídio de 14. Eu votei contra, nós discutimos isso aqui, mas eu confesso, vereador Lídio, que naquele momento eu não sabia que o
o subsídio do prefeito passando de 7 para 14, hoje com a correção está 15 e pouco, naquela época era 9 e pouco, isso impactaria no que o IPREV paga hoje para certos funcionários. Senão eu tinha levantado essa bandeira, mas embora eu tenha levantado várias bandeiras naquela época, essa foi uma que eu não levantei. Então, assim, a coisa pública é complexa, é muito detalhe, um erro que a gente comete aqui só se corrige com 30, 40 anos. Se tem erros vindos, Idelmino, nós só vamos corrigir com 20, 30, 40 anos. Então, é muito sério o que a gente faz aqui. Deixa eu sair correndo, viu, senhor presidente? Obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereadora Heloísa. Só para se entender que a Câmara Municipal, a partir do momento que nós conseguimos fazer o aporte, até dezembro vai dar quase 50 mil. Isso nós estamos só cobrindo o salário da servidora aposentada, só. Eu quero deixar aqui bem claro, professor Idelmino, que eu represento meus eleitores, o senhor não me representa. Porque cada um tem seu jeito de trabalhar. Respeito muito o senhor. Entendeu? Nós somos colegas aqui de trabalho. Confio no seu trabalho que você faz, entendeu? Mas só tem que o senhor não me representa. E também quero dizer que, Marcos, que ninguém está, como você falou aí, que está com o prefeito, que a maioria aqui são do prefeito. Somos 10 do lado do prefeito. Eu sou do lado do prefeito, sim, e concordo com o que ele faz. Porque eu conheço o trabalho dele, estou vendo que ele está trabalhando com honestidade. É só isso, boa noite. Obrigada, vereadora. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, dou por encerrada essa reunião ordinária e já vamos fazer a abertura da reunião extraordinária. Eu gostaria de explicar que, por falta de tempo hábil em relação ao feriado, nós não conseguimos montar a pauta especificamente. Então, gostaria que vocês retornassem à pauta de vocês para dizer o seguinte, que nós vamos levar para a extraordinária o que está aí na pauta, o A, B, C, D, E e F. São um substitutivo, um projeto, três projetos e 2 emendas. Então, nós vamos seguir nessa ordem para montar a extraordinária. Vamos dar início, então, à reunião extraordinária. Senhor secretário. Senhora presidente, só questão de ordem. Sim. É como esses projetos eles entrariam, na verdade, para leitura, né? A gente não teve acesso. Eu gostaria que as comissões de Justiça e Redação e também Orçamento fizessem uma prévia a respeito de cada projeto, por gentileza. Só esclarecimento da secretária do Legislativo, não foi feita uma pauta nesse sentido, porque as comissões, tanto de Finanças e Orçamento, como Justiça e Redação, tiveram que trabalhar durante o dia de hoje para fazermos a extraordinária agora à noite. Tá ok, Jaqueline? Então, vamos lá, vereador Helder Evangelista. Substitutivo número 001 ao projeto de lei número 083 de 2015, normas de controle de desperdício de água, dos vereadores Lidson Lene Ferreira e Helder Evangelista. Dispõe sobre as normas de controle de desperdício de água, revoga as leis municipais número 1440 e 2475 de 2015 e dá outras providências. Projeto em discussão. Vereador Lidson Lene. Vereador, eu gostaria de pedir ao senhor, e até o vereador Marcos Nunes, e também o vereador Sávio José, da Justiça e Redação, que o plenário, e o vereador Alexandre Valente, que o plenário pudesse entender claramente qual é a situação do substitutivo. Porque, na verdade, a intenção não é entrar com o projeto de lei
083, e sim já o substitutivo do 083. Então, é importante que os outros vereadores e também quem nos assiste entenda essa questão do substitutivo. Na verdade, senhor presidente, eu estou até passando à frente da Comissão de Justiça e Redação. Às vezes, eles podem querer discutir, mas como autor, eu e o vereador Helder, sim? Bom, a ideia minha e do vereador Helder é de consolidar as leis 1440 de 2001, a alteração feita a 1440 nesse ano, a Lei 2475 de 2015, e também a utilização do disposto no projeto 083 de 2015 do prefeito municipal. Com relação a valores das multas, todo o texto enviado pelo prefeito para essa casa foi aproveitado nesse projeto, nesse substitutivo, que é passar de 10 UFMs para 20, perdão, de 5 UFMs para 10 UFMs, sem ter aviso de notificação, a multa direta, que antes tinha um aviso. Você era notificado, aí na reincidência você receberia uma multa de 5 UFMs. Aí na reincidência, ou seja, pela terceira vez, passaria para 10, que é o dobro. Com esse substitutivo, e também no 083, diz o seguinte: não terá mais notificação, será multa direta. E o valor é de 10 UFMs. E vereador, só esclarece, será multa direta para quê? Para quem desperdiçar água, perdão, viu? Está tão na cabeça aqui que eu estou pulando. Enfim, para quem cometer o ato de desperdício de água. Muito bem. Na reincidência, passa para o dobro, de 20 UFMs. Ou seja, na primeira é direta, não tem notificação. Então, a multa é direta de 10 UFMs. E na reincidência, você pega 20 UFMs. Eu e o vereador Helder tivemos o cuidado de, inclusive, entrar em contato com o Rodrigo Bicalho, né? E também o Rodrigo teve o cuidado de ir ao encontro dos fiscais que vão aplicar a multa, para ver como que funciona. Então, o seguinte, para quem vai a multa? A multa vai para o responsável que tem o contrato com o SAAI. Se você for um inquilino, vai para o nome do proprietário do imóvel, porque é ele que tem o contrato com o SAAI. É ele que tem toda a documentação cadastrada no SAAI. Aí, a partir daí, é o proprietário do imóvel que tem que resolver com o inquilino, porque se você aluga um imóvel, você tem que ter um contrato onde tudo isso esteja resguardado. Bom, isso não é um ponto de discussão aqui, essa questão, inquilino, proprietário. E outra situação que a gente coloca aqui, vereador Helder, você fica à vontade, a hora que quiser me interromper, é com relação à reincidência. Qual que é o período de reincidência? Se uma pessoa for notificada hoje, até quando poderá ser reincidência? No ano que vem, se ela for notificada de novo, é reincidência? Aí, mais uma vez, né, vereador Helder, nós em contato com o Rodrigo, ele falou, olha, um prazo de 6 meses é o suficiente, que é o prazo até do decreto do prefeito, com relação a situação de emergência, de alerta no município, né? Então, tudo isso está sendo respaldado. Porque a reincidência, se você, nesse período de 6 meses, aplicar mais de uma vez, aí você vai pagar o dobro. Aí, na terceira vez, é o dobro do dobro. E aí vai com relação à multa por causa do desperdício de água. E, no demais, manteve redação de 2.475 do 1.440. Inclusive, com relação também às proibições aos postos de gasolina, a gente manteve toda a redação do 083, enfim, foi tudo de acordo com o projeto
enviado a essa casa pelo prefeito. Ou seja, com esse substitutivo, não terá mais o SAAI que recorrer à Lei 1440, à Lei 2475 e a nova lei que viria através do projeto 083. Ou seja, esse projeto de lei, esse substitutivo, ele já contempla tudo, está consolidado. Então, uma redação mais rápida de ser analisada e, sem dúvida nenhuma, um combate mais eficaz ao desperdício de água no nosso município. Vereador Marcos Nunes. Obrigado. Peço licença para falar daqui. Na verdade, eu gostaria de discutir o projeto, senhor presidente. Talvez Helder e Lidson possa ajudar. Na verdade, algumas coisas Vossa Excelência já me respondeu, Lidson. Essa questão, por exemplo, do aluguel, a gente sabe que esse é um problema sério em Viçosa, né, porque muitas vezes o estudante, vai ter que ter uma normativa lá no contrato de aluguel para poder resolver isso. Outra coisa, Lidson, que assim, só um questionamento. No artigo 2º, está havendo uma proibição, de, por exemplo, postos de gasolina, lava-jato e similares, cuja distribuição seja feita pelo SAAI. Como é que está a situação do estabelecimento que ele capta água via poço artesiano ou semi-artesiano? Assim, está no parágrafo 1º desse mesmo artigo. Pois é, mas eu acho que não contempla ainda o que eu estou falando, entendeu? Os empreendimentos que utilizam a água como seu instrumento de trabalho, como lava-jato e postos de combustíveis, que prestem serviço semelhante aos seus clientes, mesmo que como cortesia, deverão fixar placa visível aos consumidores que contenha advertência. Este estabelecimento utiliza água de poço artesiano ou semi-artesiano em suas atividades, conforme licença ambiental número X. Então, o meu questionamento é esse. Está liberado a água dos poços artesianos? Porque como nós estamos numa situação de emergência, essa é uma dúvida, viu, Lides? Como a gente está numa situação de emergência, eu tinha entendido que até mesmo os poços artesianos, porque, de certa maneira, eles também contribuem para o lençol freático, essa coisa toda, estariam proibidos. O Sávio pediu a parte ali, por favor, vereador Sávio. Está liberado, vereador, desde que tenha outorga. Tem que ter a outorga dizendo quantos litros de água aquele poço tem capacidade de ceder ao empreendimento. Eu, passando na cidade essa última semana, eu passei em frente a 2 lava-jatos que tinham uma plaquinha. Esse estabelecimento usa água de poço artesiano, só que o que o decreto e a lei contemplam, que nessa placa tem que ter o número da outorga daquele posto. Nos que eu passei, eu não vi. Então, eu acho que isso que o senhor coloca é bem pertinente, porque vai no debate, desculpa estar estendendo fica à vontade, mais aqui, fica à vontade. Porque tem pessoas que acham o seguinte, eu tenho o poço artesiano, então a água é minha, eu posso usar do jeito que eu quiser, e isso não vai interferir em nada na distribuição do resto da cidade. Não é bem por aí. Por isso que tem que ter uma outorga, para ver a capacidade ou não daquele posto te abastecer. Porque a água, vereador, ela é, como o senhor bem sabe, ela é comum a todos. Independente se tem o poço artesiano ou não, ela está saindo de um lugar onde todos nós poderíamos estar utilizando. É claro, se a pessoa teve aquele investimento, fez tudo com as normas ambientais e tem a outorga, ele tem direito. Mas, mesmo assim, eu também acredito, como Vossa Excelência, que isso, em um momento crítico, como que nós passamos, tinha que ser minimizado. Bom, obrigado, vereador Sávio. Obrigado, eu acho que a contribuição de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tocou exatamente no ponto, entendeu? Fica, entre aspas, parecendo que é a história do princípio do poluidor-pagador, entendeu? Se eu pago, eu tenho direito. E aí Vossa Excelência foi muito claro, é exatamente isso que eu estava pensando. Eu acho, a minha dúvida é essa. Se no estado de emergência tem que parar tudo, entendeu? Se até mesmo as outorgas, embora a pessoa tenha tido... Porque é um estado de emergência. Então, não faz sentido, é até incômodo eu ver carro sendo lavado, sendo que não tem água para consumo humano ou para descentação de animal, por exemplo, né? Então, assim, nesse sentido é a minha preocupação. Eu não sei se o SAI preocupou especificamente com isso, ou... tudo bem que a outorga resolve em parte, Sávio, mas eu não sei, porque fica aparecendo aqui, se eu tenho condições, eu furo o meu poço e eu uso. E aí isso vai resolver o problema particular, mas não vai resolver o problema todo, né? Pois não. E se a gente fosse tentar até ser mais restritivo, vereador,
nós teríamos que consultar se a legislação permite Sim, isso. sim. Porque, às vezes, uma outorga já dá o direito à pessoa. Agora, eu acredito que um estado de emergência, ele tem brechas em legislação que o município pode usar. Então, acho que até uma consulta jurídica a gente tem que fazer, não sei se a intenção de Vossa Excelência ser mais ainda restritivo, mas nós teríamos que ter esse parecer jurídico aí. Não, então, a ideia do debate, sabe, é exatamente essa. Eu acho, né, que a gente podia, mesmo aprovando o texto da lei dessa maneira, acho que a gente podia fazer uma consulta, né, porque a gente sabe da urgência do projeto de lei, mas eu acho que o jurídico dessa casa, ou também a Procuradoria do município, poderia ver um pouco melhor essa situação, porque se for o caso, a gente também mexer nessa questão de ser mais restritivo. Outra sugestão que eu queria dar no artigo, no 4º, é o seguinte, é uma sugestão, vereador Lício e Helder, de que o valor da multa, o recurso recolhido com essas multas, poderia ter um inciso aí dizendo que o recurso recolhido com essas multas seriam utilizados em projetos ou programas de produção de água, né? Eu também deixo essa sugestão e, se for possível, incluir, né? Eu acho que seria plausível, né? Acho que, né, a nossa assessoria está aqui, porque, então, os recursos utilizados, os recursos, como é que fala? Arrecadados, obrigado, das multas, serem usados para o SAI em projetos de produção de água, que é um outro debate que essa casa vai ter que fazer rapidamente aqui. Obrigado, questão de ordem, eu acho que era... Marcos Nunes, questão de ordem, pode ser? Pois não. Olha só, na semana passada, o vereador Helder Cheirinho trouxe uma situação interessante que nos orgulha, mas aí agora, com esse projeto, eu fico preocupado, porque a intenção do senhor Santana, né, que você falou, da rua Doutor Horta, é uma intenção bacana, bonita, foi motivo até de reportagem em jornais, nas rádios e tal, que ele está cedendo a água do poço artesiano dele gratuitamente para quem quiser. Tanto é que a mangueira está lá. Nesse caso, Lídio, como é que ficaria? Não, no caso aqui, nós não estamos pondo normas para quem tem poço artesiano, que eu acredito que seria uma consulta mesmo, a gente ver se a gente pode fazer isso. Mas o que o Sávio falou, não, o Sávio disse em relação às outorgas. Sim, mas a pessoa, para usar o poço artesiano, tem que ter a licença ambiental. Tem que ter. Isso aí já não é uma legislação municipal, você entendeu? Uma legislação, se não me engano, federal? Estadual. Então, isso já contempla. Então, o prefeito só quer que onde tenha, coloque o número da licença ambiental para que todos vejam que está licenciado aquele posto de gasolina, aquele lava-jato, etc. Então, a minha discussão fica no artigo 5º, né? A cada reincidência ocorrida em um período de 6 meses, caberá ao responsável pela ligação do idômetro inscrito no SAAI regularizar os débitos em relação ao último corte em que serão cobradas as despesas com a mão de obra utilizada na execução do serviço, além da aplicação do valor da multa exposta no parágrafo único do artigo anterior. Isso quer dizer que, se eu for pega numa situação de desperdício de água hoje e for autuada no dia 3 de novembro, no dia 16 de novembro, se eles me encontram no desperdício de água de novo, eu não vou poder ser multada? Eu só posso ser multada a cada 6 meses? É isso que eu estou entendendo? Justamente. A pessoa pode ser multada depois, sim. A reincidência... Não. A reincidência após 6 meses? Não. Você tem o seguinte, após 6 meses, já não conta mais como reincidência. Começa novamente a contar. Porque, senão, o exemplo que eu dei, se a gente começa, vamos supor, uma pessoa é autuada hoje, é multada hoje, aí se ano que vem acontecer de novo, ela pagaria como reincidência. Mas não, depois de 6 meses, aí começa novamente o processo. Haverá o corte. Seja, e também haverá o corte. Peraí, por favor. E haverá o corte, né? Espera aí, só um pouquinho. Nós estamos todo mundo com o microfone ligado falando ao mesmo tempo. Não, é um debate. Não, vereadora. E também terá o corte da água em 48 horas. E terá a suspensão do fornecimento da água para o cidadão. Se nesses últimos 3 meses, nos próximos 3 meses, se eu tiver essa infração, nos próximos 6 meses, se eu cometer a mesma infração 8 vezes, eu serei multada 8 vezes? Então está ótimo. E ao invés de Vossa Excelência ser multado em 10 UFMs, que corresponde hoje a mais ou menos R$ 400, 420,
402, né? Vossa Excelência vai ser multado em 20 UFMs, em R$ 800. Mesmo que, aí, por exemplo, me pegaram hoje desperdiçando água, me multam em 10 UFMs. Tudo bem. Aí amanhã volta, eu estou de novo fazendo. Aí vai me multar em 20 UFMs. Próxima vez em 40? Não, 20 de novo. Tá. Que aí nós íamos ter muito dinheiro para plantar água, né? Agora, se pegar mais de uma vez também, que a pessoa está de brincadeira, né? Então tem que... Pois é. Na segunda vez vai cortar, né? Então, o projeto em discussão. Então, de ordem só. A emenda que o Marcos Nunes sugeriu, que eu acho que é válida, que a gente podia fazer como emenda coletiva. Pode da ser. Destinação do valor das multas. Se o plenário, se a senhora concordar, a gente fazer uma emenda coletiva para já entrar no projeto também. Peraí, mas nós podemos fazer isso uma vez que é uma arrecadação do Executivo, do SAI, e de repente ele já pensa nessas multas para outras coisas? Nós podemos? Assessor, podemos. Sim. Então fica a responsabilidade do jurídico fazer essa emenda? Onde couber, né? Uma emenda coletiva? Pode ser. Deixa eu só aproveitar o debate aqui. O Lidson, deixa eu só aproveitar o debate rapidamente, Lidson. Eu sei que não é função nossa disso, eu acho que o SAI depois vai explicar como será feita essa fiscalização, mas, por exemplo, eu vou citar o posto de gasolina de São José do Triunfo, onde eu e Edenilson moramos. O proprietário me chamou num domingo cedo, Paulinho, dá uma olhada aqui como é que eu faço. Ele pega a água da chuva numa caixa de 5.000 litros e aquela água é que ele lava os carros. Então, quer dizer, o SAAI deverá chegar e perguntar, é o que eu imagino, como é que a pessoa está, de onde vem aquela água. Porque no caso lá de São José do Triunfo, é isso que acontece. A água daquela caixa d'água é de chuva. E aí, algum problema? Não, porque a lei aqui trata da água tratada, distribuída pelo SAAI. Então, seria questão dele provar... Vereador Lides, é engraçado que eu pensei... Posso? Eu pensei, Paulinho, quando estava lendo, exatamente nessa situação, porque existem alguns casos que é a água de reuso. Talvez, o que pudesse fazer é, no parágrafo 1º do artigo 2º, além de dizer que esse estabelecimento utiliza água de poço artesiano ou semi-artesiano em suas atividades, conforme licença ambiental tal, poderia também sugerir que tivesse uma placa desse tipo quando a água é de reuso. Porque é tranquilo, às vezes a pessoa realmente recolheu a água da chuva, está no direito dele. Eu pensei nisso, eu sugiro também que seja acrescida alguma coisa desse tipo aqui, de água de reuso. Marcos, só que nesse caso de Lava Jato, por exemplo, o fiscal tem que entrar, ele tem que averiguar, não adianta só deixar a placa lá. Nos postos, a gente já tem conhecimento que todos utilizam lá a água de poço artesiano. Sem dúvida nenhuma, Helder. O que eu estou dizendo é que no texto da lei não fala nada de água de reuso. E o Paulinho trouxe essa questão específica lá que ele citou do poço. Então, que tivesse também uma placa que fosse de reuso, mas, obviamente, o SAI vai fiscalizar. Né? Entre aspas, aqui, quem garante que a pessoa não está ligando uma bomba e jogando dentro da caixa e dizendo que é reuso? Né? Ninguém está falando isso, mas é só uma hipótese. Né? Então, acho que a fiscalização é sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, só avisar que ninguém tem depósito de 5.000 litros de água das últimas chuvas, porque não choveu para 5.000 litros de depósito para ninguém. Aí, outra coisa, vereador. Contrariar Vossa Excelência. Hã? Depois Vossa Excelência conversa, por exemplo, com o padre Walter Jorge, diz ele que ele está fazendo toda a construção da igreja com água de reuso, que ele está tirando. Mesmo? E muita água. Qualquer sereninho recolhe bastante água. O Lito sabe dizer isso melhor do que eu. Mas 5.000 litros não deu na última chuva, não. Não deu, não. Mas acontece o seguinte, a Câmara Municipal também licitou o telhado e nós vamos colocar 2 caixas d'água para recolher toda a água de chuva, exatamente para as descargas, para a limpeza da Câmara, tudo isso vai ser feito agora na nossa licitação do telhado, nós vamos fazer também reuso, dando exemplo, né? Projeto em discussão, pois não, vereador? Só para não deixar também passar os atores do projeto, qual o motivo da duplicação da multa, que era de 5 para 10? Eu acho que
o cidadão, apesar de ser notificado, depois multado, depois reincidido, ele, por algum motivo, ele pode estar criando esse ato, né, de desperdício, mas não por vontade própria. E ele vai ser multado, vai ser julgado e tem que pagar R$400, 402. Eu acho que a multa, dependendo de alguns casos, que tem gente aí ficando sem pagar água, com certeza alguns vereadores aí já percebeu que o número de inadimplência de água e de luz está sendo demais. Eu acho que o SAAI poderia contribuir muito na conscientização, no trabalho, que o SAAI também desperdiça água. Vai água pelo ralo também, pelo esgoto, o SAAI também desperdiça. Então, o cidadão comum que está pagando essa multa cara e alta, eu acho que ela poderia vai ser uma emenda indicativa minha para voltar para 5, e eu sugiro aos atores que ela permaneça nos 5 UFMs. Mas quando Vossa Excelência fala que a pessoa não quer gastar a água, eu não entendi essa parte de Vossa Excelência. Na semana passada, eu por acaso vi que uma residência, alguns, no Santa Clara principalmente, ficaram 5 ou 6 dias sem água. Por acaso, uma torneira ficou ligada. E o que eu fiz? Eu fui lá no registro do cidadão e desliguei o registro dele. Então, por muitas vezes, vai ser o desperdício, mas não provocado por vontade própria. Vereador Helder, logo depois, vereador Edenilson. Vossa Excelência citou aí, em relação ao SAAI, esbanjar água, ou ter a perda de água. Senhor vereador, na verdade, não é bem assim. O que faz aí o consumo excessivo de água e inadequadamente somos nós, consumidores. Nós temos pessoas que às vezes vão fazer alguma manutenção na porta da sua casa, alguma coisa do tipo, que estouram o cano, como aconteceu no Morro do Cruzeiro essa semana. Vou dar um exemplo aqui da rua do vereador Idelmino, no ano passado, no racionamento. O Santa Clara ficou 6 dias sem água. E pouco para cima da casa do vereador, só estou usando só como ponto de referência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pouco para cima da casa do vereador, um cidadão viajou e largou a torneira aberta. Por quê? Vai verificar se está caindo água. Aí o cidadão não tem sã consciência viu que não está caindo água, em vez de fechar, não larga aberto, esperando a boa vontade na hora que a água vai cair. Então, nisso aí, o que aconteceu? Ficou 3 dias jorrando água, vereador. Sabe o que teve que ser feito? Inclusive, eu tive que ir lá com o pessoal do SAAI, de tanto eu reclamar com o SAAI da falta d'água lá em cima, eu tive que ir lá, porque o pessoal do SAAI, quando localizou, eu tive que ir lá para eles poderem pular o muro, porque tinha que ter alguém como testemunha para saber o porquê que estava pulando o muro, para fechar a água do cidadão. Na minha rua, como eu acordo muito de madrugada, eu já estou com sinceridade, eu estou de saco cheio de fechar registro de casa dos outros. Porque o cidadão dentro da casa dele larga a torneira aberta. Eu já vou lá com a chavinha, já tem a chavinha no jeito de poder abrir o registro do cidadão, poder fechar. Mas infelizmente, eu vou deixar a água desperdiçar da forma que encontramos. Então nós estamos no estado de emergência. Então o que acontece em relação a essas multas, que realmente ela tem que doer no bolso do cidadão. Porque tem gente que não tem consciência, não tem que criar vergonha na cara. E tem pessoas que só criam vergonha na cara quando dói no bolso. Eu vou citar um exemplo que eu citei aqui, só um minutinho para me encerrar. Vou citar um exemplo do bairro João Brás. Falei aqui nessa tribuna. O dia que eu vim da Santinha, eu vi a senhora lavando muro, lavando calçada. Passei e falei com a senhora. Assim que eu subi, ela achou que eu estava indo embora, não, eu só fui virar o carro. Assim que eu falei, ela entrou. Assim que eu subi, ela voltou e continuou. Falei, então, amigo, infelizmente, só dói no bolso. Nós tem que ser muito severo, sim, em relação às multas. Concordo com o Marcos, como ele disse, que tem que sim que destinar o valor recolhido, concordo plenamente. Em discussão? Edenilson, vereador Edenilson. Eu só queria fazer assim, uma colocação de ter comentado com o vereador Paulo em Brasília, e aí eu venho concordar com o vereador Geraldinho, no sentido de, por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial que não é lavado há 6 meses, e chega num determinado momento que fica insuportável não lavar. Né? Então, isso poderia cair naquilo que ele disse. Não que eu estou querendo desperdiçar água, a minha vontade é
eu tenho que ter um estabelecimento limpo, assim como igrejas, como escola, como outro estabelecimento. Passa pano. Mas até quando um pano vai resolver o problema da limpeza do meu estabelecimento comercial, como de outras pessoas também que têm os seus comércios? Então, isso também me preocupa, porque uma vez que eu estiver lavando lá em 6 meses, uma vez, eu pagava R$200 de água, hoje eu pago R$34. E o dia que eu for lavar lá, eu vou ser multado, se alguém fizer uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu não tenho poço artesiano e me preocupo, porque a minha água é a única, é do SAAI. Então, quer dizer que eu nunca vou poder lavar o meu comércio. É isso? Não. Posso responder? Veja bem, aqui a lei está sendo bem específica, que não é o caso, às vezes Vossa Excelência deve ser exemplo, mas é outro. Olha, lavar calçadas, frente de imóveis, ruas, encher piscina, qualquer outro uso que não seja consumo humano que caracterize desperdício. Eu acredito que há um bom senso, há um açougue que está sendo lavado, que você veja que não está sendo desperdiçado, que há uma justificativa e é tranquilo. Eu só queria dizer o seguinte, o grande problema, Edenilson, é que, e aí concordando com o vereador Helder, é porque nós estamos em estado de emergência, viu, Geraldinho Violeira? Porque o SAI fazia o que antes? Ia lá, avisava de novo, aí multava. Então, agora não, é estado de emergência, quer dizer, há de se supor que a população inteira saiba que a situação é essa, e aí por isso que está sendo a multa, né? Só nesses casos. Quando isso acabar, vai ter a multa, mas não com valores tão exorbitantes, não dessa maneira. Mas aí, retornando ao exemplo, eu acho que o artigo 2º, ele está... É proibido usar água para lavar veículo. Agora, você veja bem a questão das piscinas, né? Mas aí nós temos que dar prioridade entre a piscina, por exemplo, e o consumo humano, nós temos que dar essa prioridade. Eu acredito que, no exemplo que Vossa Excelência deu, é tranquilo, de não ter característica de desperdício. Vossa Excelência também não vai ficar com a água lá, né? Obviamente, né? Desperdiçando. Com a palavra, o vereador Paulinho Brasil. Sim, eu penso o seguinte, gente, se nós diminuirmos... Aí, vereador Geraldinho, eu vou discordar de Vossa Excelência no tocante a diminuir a multa. Eu acho que não. Nós vamos estar prestigiando o desperdício. Eu penso o seguinte, que nós temos que fiscalizar, as pessoas têm que ter consciência. Por exemplo, todo santo dia eu recebo, no meu programa de rádio, reclamação da rua Bernardes Filho. Não vou falar o nome do empresário, mas todo santo dia o cara está lavando a calçada 6h50 da manhã, 7h52, e outra, cheio de copos na rua, ele lavando e os copos caindo na rede. E aí depois entope tudo. Por isso que aquela rua fica daquele jeito. Então, um cara desse tem que ser multado, meus. E tem que ser multado com força. Aí eu estou pedindo para os meus ouvintes, fotografa, manda para a gente manda para o SAI vai lá mostrar para ele, irmão, você fez isso, então você vai ser multado. Acho que diminuir não seria a solução. Mais alguém para discutir o projeto? Projeto de lei em primeira votação. Vereadores. Eu, secretário, sou vice-presidente. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em primeira votação. Seu secretário, por favor, a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 080 de 2015, do senhor prefeito municipal. Altera as tabelas constantes dos anexos 4 e 6 da lei número 2.458 de 2015 e da outras providências. Só lembrando aqui, assessoria jurídica, nós precisamos da emenda para a segunda votação, tá? Do projeto que foi aprovado aqui, com muito louvor, pela condução do vereador Sávio José. Projeto... É emenda, vereador? Projeto em discussão. Vereador Marcos Nunes. Eu vou pedir perdão, é porque eu viajei hoje e só realmente vi esse projeto agora há pouco e não participei da discussão, pedi para que os outros 2 membros da comissão, eu estava em trânsito e tive problemas. Vereador Sávio José. Esse projeto ele é de iniciativa do Poder Executivo e ele altera tabela de pagamento do município, em 2 sentidos. Primeiro, que tem um cargo de coordenador de saúde, que ele tinha coordenador de saúde, coordenador de setor
com salários diferentes. Então, está equiparando, já que a função é a mesma. O primeiro é esse. E o segundo é que tinha cargos de dentista. Esses dentistas foram contratados para fazer 20 horas semanais, com um certo salário. E na gestão anterior, pela justificativa do projeto, foi averbado, combinado com os dentistas, sem nenhuma legislação, sem nenhuma questão legal, que eles fariam 40 horas. Então, agora você está equiparando os salários de dentistas do município, que todos fazem 20 horas. Então, são essas duas questões, de coordenador de saúde e dos dentistas com a carga horária de 20 horas. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável, por não ver problema algum no projeto. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 080/2015, aprovado em primeira votação. Vereador Helder Evangelista. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 082 de 2015, dos vereadores Lidson Lene Ferreira e Marcos Nunes Coelho Júnior. Projeto em discussão. Pois não, vereador Lidson Lene. Algum problema se nós já discutirmos do mesmo projeto a emenda aditiva e as emendas modificativas? O senhor faz favor, vereador Helder Evangelista, ler também as emendas modificativas? Emendas modificativas número 001, 002, 003 ao projeto de lei número 082 de 2015, Ótimo. Dos vereadores Lidson Lene e Marcos Nunes. Vamos então assim, vereador? Sim, presidente. Obrigado. O total de 4 emendas é o seguinte. Observei no final da nossa pasta do projeto que o 082 teve um parecer da Procuradoria do município fazendo vários apontamentos para alteração da redação. E, como a senhora bem disse, nós não tivemos muito tempo na semana passada e hoje iniciamos a semana na terça-feira, para os trabalhos. Aí eu estive hoje pela manhã, lá na Secretaria de Assistência Social, apontando esse parecer e comparando com o projeto, com a redação do projeto. Porque a redação do projeto não trouxe as alterações que a Procuradoria recomendou. E nessa conversa lá, foi opinado pela própria Secretaria de Assistência Social que fosse aproveitado as recomendações do parecer da doutora Letícia, que é a procuradora do município. Então, foram feitas essas alterações através das emendas. Não foi necessário fazer um substitutivo, e sim mantendo o projeto do prefeito municipal, que é o projeto 082, e alterando através dessas emendas. Só a título de esclarecimento, o projeto 082, ele está tratando, ele dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, o SUAS, e o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. As emendas aditivas e as emendas modificativas dos vereadores Marcos Nunes e do vereador Sávio José, Lidson Lene, vem exatamente tratando desse projeto de lei 082. Mais alguma questão, vereador Marcos Nunes? Então, a emenda aditiva 001, vamos votar em bloco, tá? A emenda aditiva número 0001
e as emendas modificativas 001, 002 e 003 ao projeto de lei 082/2015 em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontra. Emendas aditivas 01, as modificativas 01, 02 e 03, aprovadas. Pois não, vereador Helder Evangelista. Projeto de lei número 082 de 2015, do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Projeto, agora sim, 082, em discussão. Vereador Marcos Nunes. Bom, por exigência do governo federal, está sendo feita uma série de modificações na política de assistência social. E, na verdade, senhora presidente, pedi a fala mais para agradecer, porque na semana passada a Comissão de Finanças e Orçamento debruçou sobre esse projeto, e é um projeto que tinha chegado nessa casa em regime de urgência, mas nós fizemos um contato com a secretária Lúcia Duque, solicitando a ela mais tempo para discutir o projeto, e ela prontamente acatou, uma vez que, desde que ele fosse votado hoje, porque durante essa semana eles precisam preencher uma série de cadastros, e essa lei tem que estar votada para que cumpra isso. Então, peço aos colegas que votem. Obrigado. Presidente, conforme o vereador Marcos Nunes disse, é um dos requisitos já estabelecido de lei ter essa lei aprovada no município, né? Logicamente, com as características do município, se alguma situação similar. E lá na secretaria, eles vão precisar, para preenchimento e cumprimento da legislação federal, o próximo cadastro que eles vão fazer no dia 20 de novembro. Então, até o dia 20 de novembro, eles precisam já do número da lei já oficializada pelo prefeito para poder enviar para Brasília. Muito bem, vereador. Então, quer dizer, depende da aprovação da lei para que eles possam entrar com o cadastro. Então, vamos lá. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 082/2015, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 084 de 2015, do senhor prefeito municipal, autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Projeto de lei 084 em discussão. Quem pode nos dizer? Pois não, vereador. Obrigado, senhora presidente. Bom, como é que fala? Crédito especial para a infância, manutenção da creche para a infância. Está aí o valor de cerca de 753 mil reais. O único detalhe que eu quero chamar a atenção, bom, peço também, a Vossa Excelência que aprove, o recurso do FNDE, que está vindo para o município, para a creche para a infância. E só para também deixar ciente, não precisa esconder nada para ninguém, mas eu conversei com a assessoria jurídica dessa casa, existem alguns apontamentos feitos pela Procuradoria do município que não foram obedecidos no projeto. E até chama atenção, mas às vezes há detalhezinhos que a procuradora deixa claro que ela não concorda, que queria que alterasse, mas às vezes o executivo não altera. Mas eu conversei com o Randolfo e a gente pode aprovar sem nenhum problema, porque é texto da lei e mudança de algumas coisas na lei, algumas palavras na lei que deixa claro. Por exemplo, ao invés de colocar aqui autoriza crédito especial ao orçamento vigente, a procuradora questiona, porque lá nos últimos artigos a gente vai dizer que está autorizando a inclusão na LDO, no PPA, e a procuradora acha que uma autorização ao crédito especial não é suficiente para também alterar uma lei do cunho da LDO e da LOA. Portanto, era só mudar a redação, então é coisa tranquila. Obrigado. Vereador, só a título de esclarecimento, pois não. Esse crédito especial uma parte é para equipamento material, mas outra é para obra e instalações. E instalações. É a construção de uma nova creche para a infância ou para término da obra que lá está?
Eu não sei te responder, vou te dizer, mas eu acredito que é para término da que lá está. Não, exatamente. O Luciano está dizendo lá lá. para a gente que é ainda para Nova Viçosa. Isso. Então, na verdade, é R$ 573 mil para a conclusão das obras e 179 mil para a compra de móveis e equipamentos. Isso, isso? Exatamente. Então, vamos lá, em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras. Desculpa, vereador, em discussão. Obrigado, presidente. E esses valores, presidente, segundo a análise aqui, todos têm o documento para poder perceber isso, vem do seguinte, 392 mil de superávit financeiro de 2014, do governo federal, depois vem 22 mil de excesso de arrecadação de rendimentos de aplicação financeira deste ano, de janeiro a setembro, do excesso de arrecadação, transferência de recursos do governo federal, 142 mil, e da anulação de recurso próprio da seguinte dotação orçamentária, que é no valor de 195 mil, fazendo o total, então, de R$ 753.212,11. Obrigado pela informação, vereador. Em discussão. Pois não, vereador. Eu não vou nem comentar muito, mas porque eu quero ver aquela creche pronta e acabada. Mas falar que vai gastar R$ 573 mil numa escola que está quase pronta de novo, ou até 573 mil, eu aceitaria. Mas para ver quando o recurso público ele é mal utilizado. Uma creche que já deveria estar acabada, está sendo utilizada por aquele público, por aquela comunidade, e a administração pública, o prefeito municipal, ter que gastar novamente R$ 573 mil, mais 179 com equipamento e material permanente. Felizmente, é o tipo da política pública que acontece em muitos municípios. Eu esperaria que o meu não. É histórico, né, vereador? Bom, pois não, vereador Marcos Nunes. Bom, senhor presidente, eu acho... acho... Só algumas administrações que praticam isso, outras não. Eu acho Opinião que... do senhor. Eu quero só assim, solicitar até mesmo ao vereador Geraldinho... Administração que a senhora protegia e participava, né? Vereador, eu acho que assim, ou nós vamos sentar e discutir a situação, ou nós vamos deixar o vereador falar. Ou então eu falo e a senhora aceita. Sim. Bem, o que eu ia dizer é o seguinte. Primeiro, eu acho que o Geraldinho tem todo o direito de levantar essas questões, Geraldinho, mas eu acho que não se trata dessa situação que Vossa Excelência está colocando. Também não sei, estou aqui fazendo uma defesa, mas assim, informal, mas pode ser que essa autorização de crédito ele seja só uma formalidade, para pagar coisa que já está feita e etc. Então, embora seja plausível o que ele está colocando, acho até bom a gente procurar saber isso melhor, mas creio que essa é uma situação, a creche tem o valor de 1,2 milhões, então não faz sentido aportar aqui mais 700 mil para isso. Então, deve ser uma legalização de um recurso que o município dispunha via FNDE, mas que não estava, digamos assim, legalizado dentro da peça orçamentária para que se fizesse os pagamentos da obra. Eu acho, Geraldinho, que é algo desse tipo, tá? Mas eu acho que o questionamento da Vossa Excelência faz sentido, e aí, só que é bom rever para não ficar pensando que, de repente, uma creche que custava 1.209.000 só, a gente está gastando 2 milhões para fazer. Eu acho que não se trata disso, não tenho certeza, mas eu acho que deve ser essa situação. Obrigado. Por isso eu disse, Marco, pode ser até 573, né? Ou os 573 que é gasto. O princípio, né, de que para a educação nunca é demais. E, além de tudo, quem teve o elefante branco do centro educacional parado por tantos anos e hoje está lá fazendo a diferença, né, o que foi complementado fez a diferença na vida de muitas crianças. Então, para mim, realmente, o que vem para a educação vem para acrescentar e vem para o direito coletivo, que é das crianças que aí estão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado. Senhora presidente, fazer a leitura da emenda aditiva que foi proposta pelo Marcos Nunes e acatada por todos, ok? Sim.
Emenda aditiva número 001 ao substitutivo número 001 ao projeto de lei número 083 de 2015. Fica acrescido o seguinte artigo ao substitutivo número 001 ao projeto de lei número 083 de 2015, onde melhor couber na redação. Os valores arrecadados com multas aplicadas com base nesta lei serão aplicados exclusivamente em programas de produção de água, educação ambiental ou preservação e recuperação de nascentes. Só a título de esclarecimento, nós estamos encerrando a reunião extraordinária, abrindo a próxima reunião extraordinária, e foi feita agora a leitura da emenda aditiva coletiva que foi sugerida pelo vereador Marcos Nunes. Então, nós encerramos essa reunião extraordinária e damos início à próxima reunião extraordinária. Eu não estou com os números das reuniões extraordinárias. Antes de dar início às leituras e votações, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o atendimento ao requerimento número 040 de 2015, da autoria do vereador Alexandre Valente Araújo, que convida a todos os vereadores e vereadoras a participar, e do público, da audiência pública no dia 9 de novembro, segunda-feira, às 17 horas, aqui na Câmara Municipal, para discutir a uniformização do atendimento a mulheres em situação de violência no município. Lembrando que é na segunda-feira, às 17 horas, exatamente para poder oportunizar que passe pela, que possa ser televisionado, que haja essa participação. Então, fica aqui registrado o convite do vereador, da comissão, que ele também, do caso, ele fazendo parte como procurador da mulher. Então, esse chamamento para a audiência pública no dia 9 de novembro, para discutir a uniformização do atendimento a mulheres em situação de violência em Viçosa. Vamos dar início. Por favor, vereadora, leitura. Uma questão de ordem. Eu fiz a sugestão de modificativa do texto do projeto dos autores para que mantivesse 5 ofis, durante o período, o FM, durante o período. Dentro do período que é decretado estado de emergência, que fosse cobrado os 10. Eu queria que o plenário levasse isso em consideração e atendesse essa sugestão do vereador. Mesmo não tendo feito rápido ali a emenda modificativa, eu queria que o plenário levasse isso em consideração. Vereador, vamos fazer o seguinte, vamos votar e eu vou pedir ele para fazer a emenda nós fazemos a terceira votação. Se puder, eu mantenho a minha sugestão plenária. Não, a emenda ele tem direito a fazer. Agora, a emenda pode ser derrubada, mas ele tem o direito a fazer a emenda. Mas nós temos, agora, já que não foi feita a emenda agora, o vereador, o jurídico teria que fazer para a terceira votação. Pois não. Para a terceira não pode. Então, tá. Então, peraí, olha a sugestão do vereador. Ele gostaria que entrasse a emenda aditiva dele. Para isso, teria que ser uma emenda coletiva. Vereador, o senhor poderia colocar de novo a sua emenda para ver se o plenário vai acatar ou não? É uma sugestão que, dentro do período decretado pelo prefeito de emergência, fosse cobrado os 10 UFMs. Fora desse período, fosse cobrado 5. Não acatando a lei como está em vigor agora. Só essa modificação. Seria cobrado os 10 dentro do período. Senhor vereador, me desculpe, mas eu não vejo necessidade, porque essa cobrança era simplesmente no período de racionamento. Enquanto estiver em estado de emergência, tem um racionamento, então, agora, quando tiver água em abundância, assim, aí não vai exigir mais o racionamento. Então, não havendo racionamento,
o cidadão vai fazer o uso da água da forma que quer. A característica do desperdício, né? Justamente. A característica do desperdício é independente do momento, né? Eu quero dizer aqui que eu sou legalista para liberar água, para gastar-se, desperdiçar-se. Tá, mas a partir do momento que não tem racionamento, Só- meu carro está entendido, imundo. O dia que não tiver racionamento mais, eu vou lavar ele. Vereador Lidson Lene. Presidente, obrigado. O doutor Randolfo deixou bem claro que o substitutivo ele é votado numa única votação. Ele já foi votado, já foi aprovado. A emenda que o Marcos Nunes apontou e o plenário concordou foi antes da votação do substitutivo. Então, nesse momento, caberia uma questão jurídica para a gente ver se poderia entrar. A meu ver, não, porque já foi aprovado. Vereador, só que na hora que o Marcos Nunes falou, do mesmo momento que o Marcos Nunes falou dessa emenda, o vereador Geraldinho também falou da questão dele. Então, assim, a única questão é que a emenda do vereador Marcos Nunes, ela foi acatada, foi feito coletivo. Então, acho que, assim, a gente precisa entender que o vereador Geraldinho, ele trouxe essa discussão no primeiro momento, na primeira votação. Ele fez a sugestão. Porém, não foi acatado, seria isso? Não houve discussão para ser acatado ou não. Então, acho melhor a gente colocar em votação a sugestão do vereador, não o doutor Randolfo. Olha só, no momento em que o vereador Marcos Nunes sugeriu, foi acatado também sem votação. E a mesma colocação do vereador Geraldinho foi colocada naquele momento e não foi discutida. Então, tudo bem que nós não podemos levar para a terceira votação, mas nós precisamos saber se o plenário acata uma decisão dessa. Só a título de dúvida, vereador Lidson Lene, eu tinha entendido que a multa, seja de 5 ou de 10, isso é só aqui, na emergência, não vai existir depois. Não é não? Ah, então tá. Não é não. Aí, dá licença, o que o vereador Helder coloca, vereador, não é por aí não. Eu acredito que o vereador Geraldinho tem razão na colocação dele. Se a gente for pegar o texto da lei, ainda mais porque ela revoga as outras leis que falavam desse assunto. E no texto da lei não fala em momento nenhum que esse desperdício é em época de emergência. Ele fala, ao verificar perdas e desperdícios de água distribuídas pelo SAAI para consumo humano, a autarquia aplicará multa de 10 UFMs, no artigo 3º. E ele revoga as leis anteriores. Então, não está falando de período de emergência. E no artigo 4, fala que para residência será cortada a água e multa de 20 UFMs. Então, eu queria aqui endossar a sugestão do vereador Geraldinho. Ele tem razão. É só criar aqui um dispositivo que fale que em épocas de emergência mantém essa multa. Em épocas de distribuição normal, é a multa anterior, na minha opinião, já que o texto da lei não coloca em momento nenhum que é em período de emergência. Vereador Geraldinho. Então, para entender, discutindo aqui com o vereador Helder e aqui com o Sávio, se o projeto ele está vindo para atender uma situação de emergência, que é 10 UFIs. Numa situação que não é de emergência, no ano que vem, exemplo, ficaria como está nas leis anteriores. Isso satisfaz o senhor ou o senhor quer que a gente traz a proposta? Eu quero que traga. Eu vou manter. Na sugestão que o Sávio fez, porque o projeto de lei ele revoga as anteriores. Em momento nenhum diz que, sobre casos de emergência, ele é uma lei íntegra, do primeiro dia do ano até o último, independente do período. Só a título de entendimento, vereador Lidson Lene, esse substitutivo, ele é lei, ele vai ser votado também em outras votações, ele não é só de uma votação. Tá? Para a gente entender que é o projeto de lei que entrou no lugar do 83. Ele vai acontecer em primeira, em segunda e provavelmente em terceira, se assim for necessário. Por isso, o meu pedido de questão de ordem para que a minha indicação fosse feita antes da indicação da extraordinária. Entendeu, Helder? Bom, então, primeiro, doutor Randolfo, a mesa pode encaminhar para consultar o plenário se vai acatar a emenda do vereador ou não.
Então, o vereador Geraldinho, ele traz uma proposta que é a seguinte, da redução, não, da permanência das 5 UFIs, é isso, vereador? Só um pouquinho, vereador. O senhor pode colocar claro qual é a emenda que o senhor quer fazer? O debate ele é bom por isso. Cada momento ele cria, né, uma situação. E a forma de aplicação digitar a lei, né, que ela pode ser trazida no plenário para a gente discutir qual a melhor forma. Não para nós, não para mim, mas para o cidadão lá que vai pagar uma multa em qualquer período do ano. Que é a minha determinação é que mantenha-se a cobrança de 5 FIIs fora do período, né, que é determinado por lei do município, ou de 10 UFIs dentro do estado de emergência. O vereador, eu estava pensando em votar. O senhor tem alguma coisa para falar da lei? Então fala. Sim. No artigo 2º, parágrafo 2º, diz que o disposto nesse artigo, que é o artigo das proibições e onde vão ser aplicadas as punições, vigerá durante o período que perdurar o estado de emergência, eventualmente decretado pelo prefeito municipal. Se não tem decreto, se o decreto não tá valendo mais, passou o período do decreto, então você já não tem as penas mais. No artigo 2º, exatamente, das punições. Você vai punir de acordo com o artigo 2º. É como se o senhor estivesse dizendo que essa lei aqui é só para o período de emergência, e ela não é. Não, senhora presidente. Estou falando do artigo 2º, com relação a quem você vai punir, que é lavar veículos, lava-jatos, com água do SAAI, calçadas, frente de imóveis, ruas, de acordo com o artigo 2º. Bom, eu particularmente não vejo problema nenhum. Estando decretado, a multa, eu acho que reduzir esse valor também, concordo com os vereadores que pronunciaram. Né? Agora, fora do período... Exatamente isso, perdão, questão de ordem, é exatamente isso que a Prefeitura quer evitar. Quando terminar esse período, começar de novo o desperdício. O cidadão, ele só aprende realmente quando dói no bolso. Eu sugiro que a gente mantenha esse valor, até realmente nós termos certeza que esse período de seca acabou. Eu sugiro aos colegas que derrubem a proposta do vereador Geraldinho. Bom, vereadores, não é... Então, vamos lá. O Geraldinho fez uma proposta, nós vamos votar se a gente concorda ou não que a emenda do vereador entra. Isso. Não é isso? Não, já é uma emenda minha, né, porque a gente está antes da extraordinária. Eu fiz o pedido de questão de ordem para que a minha lei seja digitada lá e ela seria entrada no plenário. Por isso que a extraordinária... Não. Já? Só para entender, vereador, que o projeto está na casa desde a semana passada e teve a tempo da emenda. Só pode entrar se a emenda for coletiva. Então, agora, nós vamos consultar ao plenário para ver se o plenário concorda em entrar com a emenda do senhor. Então, está em discussão a votação de emenda do vereador, que é da diminuição do valor da multa. Quem é favorável à entrada da emenda do vereador, para se fazer uma emenda coletiva, permaneça como se encontra. Contaram aí? Só um pouquinho. É isso? Tinha que ser o nome? Mas é unânime, mas se a maioria concordar, eu creio que não. Não, mas a coletiva é de 2 pessoas. Não, mas nós estamos votando se ainda tem dentro ou não. Se ela entra ou não. Não, só a maioria ganhou. Agora, todos vão ter que assinar, se a maioria tem que ganhar, eu tenho que assinar, não.
vou votar de novo, não. Nós somos 11 aqui dentro. Não, eu sou, para mim tem que ser a multa de 10%. Então não entra a emenda de 10 UFMs. Então não entra a emenda. É porque Vossa Excelência ficou, Vossa Excelência diz permaneça como estão e Vossa Excelência ficou sentada. Então deu a entender para mim que Vossa Excelência foi favorável aos que ficaram sentados. Mas você tem um voto de Minerva. Na minha avaliação está empatado e Vossa Excelência tem que, ou ela está pronunciando o seu voto agora que agora, é favorável. Não, eu uso como critério, geralmente, Marcos, não votar. Só, assim, na maioria das vezes, se eu tiver que votar para desempatar depois, né? Já desempatei. Não, já desempatei, não. Né? Assim, eu sempre espero... Não, eu não votei. Naquele momento, eu não votei. Sim. Então, vamos lá? Então, vamos votar o projeto? Que agora eu também já me perdi por inteiro. Bom, nós estávamos na segunda votação e vamos votar agora o substitutivo. Mas antes de votar o substitutivo, nós não temos que votar a emenda que foi feita do vereador. Já foi votada? Não, não foi. Mas a emenda precisa ser votada antes do projeto. Então, vamos lá. Vamos lá, a leitura da emenda. Votação. Não, ele vai fazer a leitura para a gente votar. Então, vamos lá. Em votação, a emenda 001 ao projeto de lei 082. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 082/2015, aprovado em segunda votação. Agora vamos lá para a leitura do próximo projeto. É o substitutivo 001 ao projeto de lei 083/2015, normas de controle de desperdício de água. Dos vereadores Lidson Lêner Ferreira e Helder Evangelista. Dispõe sobre normas de controle de desperdício de água, revoga as leis municipais número 1440 e 2475 de 2015 e dá outras providências. Só por questão de correção, nós votamos a emenda em única votação. Agora nós vamos votar o projeto de lei em segunda votação. Projeto de lei número 082/2015, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Seguindo para o próximo projeto de lei. Projeto de lei número 080 de 2015, do prefeito municipal. Altera as tabelas constantes do anexo 4 e 6 da lei número 2458 de 2015 e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 084, aprovado em segunda votação. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei. Esse que não, é. Fechou, desculpa. É o projeto de lei 082, 2015. Não, esse é 032. Não, fiz a primeira. Agora é a segunda.
Projeto de lei número 082/2015 do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Projeto em discussão. Pois não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Só alertar a Justiça e Redação que tem muito erro de digitação para ser corrigido, né, depois na terceira votação. Tá? Muito erro de digitação. Inclusive, eu fiz até os apontamentos, se eu quiser pegar depois ou para adiantar alguma coisa. Projeto em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 082/2015, aprovada em segunda votação. Projeto de lei número 084/2015 do prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Projeto de lei em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 084/2015, aprovado em segunda votação. Senhora presidente, dispensa da terceira votação dos projetos substitutivo 001 ao projeto de lei 083/2015, ao projeto de lei número 080/2015, ao projeto de lei 082/2015 e ao projeto de lei 084/2015. Dispensa da terceira votação. Em bloco, por gentileza. O vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação em bloco dos 4 projetos. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação dos 4 projetos, aprovado. Os projetos seguem para correção e sanção do prefeito. Dou por encerrada a reunião extraordinária, agradecendo a Deus pela noite de hoje, e a todos uma boa noite, uma boa semana.